Luneta sonora na área e como vocês puderam ver, enfim terminei o caderno de 40 folhas, que foi um caderno pioneiro em muitos aspectos. Foi pioneiro em ter um tema, o tema que eu trabalhei foi sobre elementos do lugar onde eu moro. Foi o pioneiro em trazer todos os vídeos gravados e postados. Deu trabalho? Deu. Afinal de contas, você fazia um desenho por semana, fazia um desenho toda vez que gravava um episódio do Luneta Sonora. Enfim, fazia um monte de coisas e a gente ia levando. Mas, enfim, terminou o caderno. É hora de partir para a próxima. Eu vou partir para o caderno de 48 folhas, cujo tema serão flores, que é um tema que eu posso trabalhar melhor a questão das cores, da de volume de cor, essas coisas e flor é uma forma mais aleatória de trabalhar e você pode trabalhar de uma maneira tanto abstrata até como figurativa no sentido da própria flor. Então, é nesse sentido que eu vou trabalhar a partir de agora no, no novo caderno de 48 folhas. E não sei se vocês estão percebendo, mas para quem não percebe, isso não faz a menor diferença. Eu estou gravando o episódio dessa vez no computador, porque no estilo que eu passei a adotar a partir do episódio 140, eu continuava gravando, editando no celular lá e aí eu pensei, então por que você acha de mandar ver no computador, já que você tem que enviar um arquivo de qualquer maneira e você pode produzir uma coisa muito melhor até do que você gravar no celular de qualquer jeito. Se você está gravando assim, você pode, por exemplo, ir testando as suas possibilidades e testando o, a ferramenta aqui do computador, que é ótima. Eu estou usando o microfone. Aquele microfone que aparece, eu não sei nem porque eu estou tocando. É, aquele microfone que aparece no, naquelas fotos do escritório. E um programa chamado Audacity. Audacity, ou sei lá. Muita gente me chama de um menino que fala inglês, mas na hora do vamos ver eu me enrolo. Vamos lá. Então eu decidi fazer novamente os episódios por aqui e postar no computador que talvez seja um pouquinho mais rápido, talvez eu não me enrole tanto. Então, outra coisa, eu estava falando sobre os aspectos e elementos do lugar onde eu moro, inclusive esse foi o tema da lista de desejos que eu não voltei a postar porque a cada 4 anos eu faço isso e o ciclo da outra lista ele terminou. E aí eu vou ter que fazer novamente a lista de desejos. Aliás, eu já fiz a nova lista e postei ontem já no site para poder, de certa forma, renovar esses desejos. Diferente das outras listas de desejos, onde eu postava 3 listas, eu dessa vez resolvi postar uma só com 5 desejos. Vocês vão descobrir que desejos são esses lá no site josivandravelar.com.br, ok? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, realmente tem outra coisa para lembrar mesmo, além do novo caderno, da nova lista de desejos, é sobre semana que vem. Ok, essa semana, inclusive conhecendo você, tá falando um pouquinho dos aspectos do bairro, mas na semana que vem tem uma data especial para ser lembrada. Uma data que mudou, de certa forma, o site para sempre. Ele não seria o site se não fosse essa mudança. Há 10 anos eu modifiquei um aspecto importante do site. Ele era um blog no Blogger, aquele serviço do Google que até hoje não teve uma mudança tão relevante assim em termos de interface, de recursos. E é uma ferramenta para quem está começando. Para quem tem uma certa estrada para seguir, já teria que evoluir. E foi o que eu fiz em 9 de agosto de 2014,
quando o site ele passou a ser auto-hospedado e em plataforma WordPress, o que eu chamei na época de a maior reforma da história do blog, que hoje é um site, que hoje é isso que vocês estão vendo e eu me sinto bastante feliz com os resultados que eu obtive ao longo desses 10 anos de plataforma própria e que de certa forma influenciou outras plataformas, eu posso dizer assim, outros sites a fazerem a mesma coisa. E eu fico muito contente em olhar para trás e ver tudo o que aconteceu e me sentir de certa forma realizado, mas com muita coisa ainda por realizar, porque não é tudo ainda para mim, não é tudo o suficiente ainda para mim. Tem outras coisas que eu quero, de certa maneira, poder realizar. Tem outras coisas que, de certa maneira, eu quero poder trazer para esse universo. E diante disso, eu vou falar sobre um desses principais objetivos a partir de agora, que já não é mais nem a maior reforma da história do blog, porque ela já aconteceu e está aí há 10 anos, mas é a maior reforma da nossa infraestrutura como um todo, do site, do Luneta Sonora. O que a gente mudou há 10 anos atrás foi a maneira de apresentar esse conteúdo da maneira mais profissional possível. Agora, o próximo foco é mudar a maneira como a gente produz, como eu produzo, como eu quero trabalhar com a questão da produtividade a partir de agora, se é que vocês me entendem melhor. Então, fiquem atentos aos próximos meses aqui no site e no Luneta Sonora, claro, porque eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse próximo passo e o que eu vou fazer de agora em diante para garantir o que eu vou chamar a partir de agora de a maior reforma da história do site. Porque não vai ser uma reforma que vai ser visível no site. Ela será a reforma do site, do Luneta Sonora, mas não visual. Vocês vão continuar vendo a página da mesma maneira, vão continuar vendo a agenda da mesma maneira e vão continuar vendo outros aspectos do site, aliás, da mesma maneira. O que eu vou mudar é a infraestrutura de trabalho, a infraestrutura de como eu trabalho aqui, que eu vou dizer com todas as letras que ela não está satisfatória para mim hoje. E isso vai mudar. Então, fiquem atentos aos próximos episódios, aos próximos posts, que eu vou falar um pouquinho mais disso. E na semana que vem vai ter um Conhecendo Vocês sobre os 10 anos da mudança do site. Vai ter no Content Talks e vai ter no Luneta Sonora também um pouquinho mais sobre isso. E dessa mesma forma que eu estou gravando agora, ok? Então, dados os devidos recados, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e em youtube.com/luneta sonora, que por enquanto está com um inscrito, e eu gostaria que você que se interessou pelo episódio lá no YouTube também pudesse nos dar a graça da sua inscrição, ok? Então, e também no próprio canal principal, o youtube.com/josivandrovalão, onde você tem as artes digitais diariamente, ok? Além das minhas redes sociais, @josivandro vai lá e @josivandro no X. Então, é isso. O Luneta Sonora tá nesse ritmo, em clima de mudanças, em clima de outras coisas que a gente vai fazer ao longo desses próximos meses, que prometem ser intensos, que prometem de certa forma mudar muita coisa no aspecto de como eu trabalho aqui no site, como eu trabalho na gravação do podcast. E o fato de eu gravar agora usando as ferramentas aqui do computador, voltar a usar as ferramentas do computador,
de certa forma, é um desses passos, ok? E um passo bastante importante. Então é isso, a gente se fala, a gente se encontra por aí. Eu tô todos os dias no site, nas redes sociais que eu acabei de mencionar. E é isso. Até lá. E não desanime.